Voltamos para a última parte do Band Entrevista. Hoje estamos falando sobre violência contra a mulher. Estamos aqui com a doutora Rejane Suchsberg. Doutora, como foi para a senhora fazer não só as escolhas desses livros, mas eu queria saber se tem uma história em especial que te tocou mais, que te chamou mais atenção, que você realmente ficou mais tocada com alguma história, algum caso específico. Todas essas histórias que estão no livro foram as histórias assim que me tocaram bastante. E as que mais acabam me perturbando são as de violência sexual. Uhum. As que dizem respeito à violência que existe entre pai e filha, entre o padrasto e a enteada. São pessoas próximas, porque a violência sexual que acontece dentro de casa. Então, o lar que deveria ser o local de proteção, acolhimento, acolhimento, e aquela pessoa, aquele parente próximo que deveria proteger aquela mulher, na verdade acaba sendo um agressor. E o pior, né, dentro de casa e na presença, na grande maioria das vezes, dos outros familiares que não conseguem enxergar. E choca mais ainda quando as outras mulheres, no caso também, que é muito comum, quando a mãe não acredita na filha. Então, isso assim, a gente observa que a vítima, ela fica realmente, além da violência que ela sofre, ela fica totalmente sozinha nessas situações. E nesse caso, quando você está analisando casos como esses, vocês escutam, se forem crianças ou adolescentes, elas são trazidas para serem escutadas nos tribunais também? Sim, hoje nós temos um programa no Tribunal de Justiça que é o depoimento sem dano. Na verdade, menores de 18 anos que sofrem crimes sexuais, eles são ouvidos por meio de psicólogos. Então, a gente faz audiência, na minha sala de audiência tem uma televisão, onde estão presentes o Ministério Público, o defensor, o advogado, e tem uma televisão, porque fica transmitindo o depoimento dessa criança, dessa adolescente, em outra sala, que é um relato livre feito com uma psicóloga do tribunal. Então, é um relato livre, não é feito, o depoimento dela não é feito através de perguntas. A psicóloga, ela vai conversando e daí a mulher vai trazendo todo o histórico de violência. Ao final, se a gente tem alguma dúvida, por telefone, eu ligo para a psicóloga e peço para ela esclarecer alguma dúvida, que ela também esclarece, mas não como forma de pergunta. Entendi. Então, você não faz perguntas, né? Diretamente, se for menor de 18 anos, não. E além dos casos de agressão sexual, como a gente estava falando, você aborda aqui vários tipos de agressão. Tem, por exemplo, a agressão psicológica, que muitas vezes é muito sutil. Como é que uma mulher pode perceber que ela está sendo vítima dessa agressão psicológica, dessa agressão moral? Tudo aquilo que te traz angústia, sofrimento, deixa de ser uma brincadeira, deixa de ser apenas um chamar atenção, para se transformar em violência. Eu sempre dou como exemplo com a violência moral as piadas que se fazem nos grupos de amigos, que o homem faz com a esposa. Tentar diminuir, desqualificar. De uma forma engraçada. Sim. Então, tudo isso, se te incomoda, se denegrir, se desqualifica, é uma violência. E aí, a gente tenta entrar no universo dessa mulher, porque realmente é uma situação delicada. A mulher, muitas vezes, está casada há anos, tem filhos, enfim, tem toda uma história com aquele homem. Como a mulher deve agir? Porque é claro que você tem aí leis, tem legislações, mas realmente chegar até esse ponto de ir até um tribunal, né, de levar essa situação, como diz aqui, que está em quatro paredes, até o tribunal, a mulher, de uma certa forma, ela tem que ter coragem também e ela tem que arcar com as consequências daquele ato. Então, é uma situação também muito delicada para quem está sendo vítima. Sim, o maior desafio que eu vejo para a mulher é ela chegar ao sistema de justiça. Por isso que ela tem que ter esse acolhimento, porque quando ela chega para a gente e ela traz o relato de um fato recente que aconteceu, eu sempre me preocupo em saber o que aconteceu no passado, porque eu digo que aquilo ali é a ponta do iceberg, que ela teve coragem de trazer para o sistema de justiça. Então, muitas vezes ela vem com um relato de uma coisa simples, que pode ser banal, mas aquilo foi o que a encorajou, porque o que tem de história por trás daquilo ali é muito mais
prejudicial. É verdade. Então, assim, por isso que essa escuta ela é necessária. Muito bem. Você saber escutar e você dar essa importância para todo esse passado de violência. Com certeza. A gente está falando aqui de uma sociedade que ainda é muito machista, a mulher ainda passa por várias situações. Queria saber pessoalmente da senhora, a gente sabe que a magistratura é essencialmente masculina. Se a senhora já passou por alguma problemática também dentro desse universo tão cheio de homens, tão masculino? Ah, com certeza. Nós temos várias histórias. Primeiro que, principalmente no que diz respeito à violência doméstica. Então, algumas situações que eu vivenciei que ele chega, o homem chega, o agressor chega, quando ele se depara com uma juíza, e principalmente se tiver uma promotora também, uma promotora de justiça mulher, então aquilo ele já chega com um sentimento de que ele já está condenado. E é assim, ele me vê como mulher. Ele não me vê como juíza e ele me compara na mesma situação que a mulher que ele agrediu. Nossa. Então, assim, são duas mulheres. O que eu quero dizer assim, para ele, assim, não tem uma juíza ali. O que tem ali é um grupo de mulheres para julgar um homem. Exatamente, é um grupo de mulheres para julgar um homem. Esses dias eu tive uma audiência em que era um descumprimento de medida protetiva e ele chegou com uma pasta com documentos e ela alegou o descumprimento da medida protetiva e eu fiz a audiência porque eu queria ouvir a versão dele. E aí ele falou, ele me explicou e tal, aí eu falei assim, não, então só reforçando a medida protetiva, ela ainda está valendo. Aí ele falou assim, mas eu tenho muito medo porque basta ela falar e eu ser preso. E eu tenho que provar. Eu falei, olha, não é assim. Se fosse assim, eu teria feito a prisão em gabinete e não teria te ouvido. Verdade. Então, assim, não quer dizer que o fato de eu ser mulher, que isso acaba influenciando nos julgamentos. Sim. Antes de tudo, a gente tem a imparcialidade, só que o que eu ressalto sempre. A gente tem que ter um cuidado em trabalhar com gênero, porque as vítimas, a vítima de violência doméstica, ela é uma vítima diferenciada. Ela é uma vítima diferente de uma vítima de estelionato, de uma vítima de furto. Por quê? Porque existe toda essa circunstância que a envolve, que é o quê? É o viver dentro de casa. Ela convive com o agressor. O réu é o agressor. Exatamente. O agressor é o marido, é o companheiro, é o pai. Então, existe esse diferencial que a gente tem que saber trabalhar. Então, esse que é o cuidado que a gente tem que ter. Com certeza. E a gente percebe que a senhora é bastante sensível para escrever um livro como esse. É difícil também separar ali o sentimento de mulher, o sentimento do ser humano, de um sentimento de juíza, quando você vê, independentemente de ser homem ou mulher, mas um ser humano passando por essa problemática, sendo vítima, sendo agredida fisicamente, sexualmente, vários tipos de agressão. Como é que nesse momento, você conseguir separar esses papéis? É difícil você se deparar com uma situação de violência ali e não se estarrecer, não se tornar sensível àquilo tudo. Como eu já coloquei, eu não posso me desumanizar. Isso é importante. Eu falo a mesma coisa de eu chegar no médico e ele nem olhar para mim e já ir passando a receita. É verdade. Né? Então, assim, eu preciso contar para ele o que eu estou sofrendo, o que meu filho está sofrendo, a minha angústia por conta daquela doença. Eu preciso ser ouvida. Então, é a mesma forma. A questão de eu dar essa atenção, de eu ouvir essas pessoas, uma oitiva diferenciada, não me torna parcial. Então, repito, quem trabalha com gênero tem que ter um cuidado maior em lidar com essas pessoas. Eu não digo só com a mulher, mas com o homem também. Sim, é verdade. E no próprio livro a gente tem uma história de um homem que, na verdade, ele foi a vítima. Então, assim, essa sensibilidade, ela deve estar presente no âmbito da sala de audiência. Perfeito. Independente de quem eu vá ouvir. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Parabéns por esse trabalho. Então, esse livro aqui, quem se interessar, nas principais livrarias aqui da capital, é possível encontrar esse livro. E tomara, eu tenho certamente vai ajudar várias outras mulheres que passam por essa situação. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, Renata. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Até mais!